dia. Agradeço a oportunidade dos organizadores do evento NFT de apresentar um pouco do nosso trabalho aqui, particularmente a Nuntron, que possibilitou que eu viesse hoje dar essa palestra para vocês, né? O tempo é meio corrido, e para quem já viu as palestras, eu vou sentar no mesmo lugar, né? Eu costumo colocar muitos dados, eu vou tentar passar um pouco rápido o raciocínio, depois a gente vai estar por aí, a Lígia complementa a palestra, vai falar de estratégia de mercado futuro. Eu vou passar um pouquinho rápido o raciocínio, mas para a gente entender mais ou menos a ideia que nós estamos falando aí de análise financeira do processo de intensificação de uma propriedade. Primeiro, por que a gente precisa intensificar? Primeiro, que é uma exigência geral, tanto da sociedade, que clama aí pelo meio ambiente. Hoje tem um artigo do Chico Graziano no Estadão, falando sobre essa batalha entre ambientalista e produção, radicalismo de alguns dos lados, enfim, nós estamos vendo um debate intenso. E a FAO publicou, na verdade não publicou, deu uma entrevista sobre um relatório, que eu não sei se já saiu, falando que nós temos que produzir bastante nos próximos anos, que inclusive o Brasil deve abocanhar 60% do mercado, que vai crescer 30% de pecuária de corte nos próximos anos. Eles estão falando que os preços reais internacionais vão ser acima da média de 99 a 2006, se não me engano. Enfim, existe uma pressão para intensificar. E quando a gente analisa uma fazenda, que é o exemplo que eu vou usar aqui, a gente vê que o bolso exige intensificação. Claro, o ótimo econômico, uma fazenda intensificada sempre vai ser melhor que uma fazenda de menos tecnologia. A gente quer saber como que eu consigo financeiramente levar a fazenda para essa situação, porque precisa de dinheiro para investir. Por que intensificar então? O que a gente considera intensificação? Reduzir ao máximo o tempo de abate, aumentar a capacidade de produção por área, melhorar a eficiência das matrizes do rebanho. São 3 linhas de trabalho que a gente tem que fazer, dentro da fazenda e na pecuária como um todo. Todas as metas a gente considera índices por hectare. Lembra que nós temos um limite de área, seja na fazenda ou seja para produzir aí no país. Nessa área que eu tenho que buscar ter a maior lucratividade possível, nessa área que eu tenho que aumentar a minha produção. Então, sempre que eu fizer uma análise econômica, eu tenho que pensar em lucro por hectare. Lucro por boi interessa? Claro. Por arroba interessa? Claro. Só que quando a gente fala com um economista qual é o custo de produção de uma arroba e qual é o preço, ele fala, nossa, é muita grana. Então o pecuarista está muito bem. Só que qual é a condição, quantas arrobas eu produzir por hectare? Aí a gente vai ver que a conversa é outra, né? O Brasil está ganhando produtividade. Quem fala que a pecuária não ganhou, o Brasil ganha produtividade. Esse número aqui de 2006, 2007 e parte de 2008 é mascarado, porque nós vendemos matrizes, tivemos um abate de matriz, então considera a curva de produtividade brasileira por aqui, né? Ganhei produtividade. Se eu fizer uma análise em cima de preço da arroba, ganho de produtividade, eu quero trabalhar com 3 números aqui: lucro por arroba, a linha vermelha. O que está acontecendo com o lucro por arroba? Isso aqui é um trabalho longo que nós usamos, evolução de custos de produção, que é um indicador que o CPE acompanha, a Scott Consultoria acompanha e a Embrapa acompanha. Eu usei esses dados da Scott, usei preço de boi e nós fizemos aí. O que aconteceu? Custos. Os custos vieram subindo, preço da arroba sobe também, mas menos que o custo, eu tenho uma redução de lucro por arroba. Tem um ganho de produtividade na pecuária. E a estimativa da pecuária como um todo é de um lucro por hectare se mantendo em valor nominal. Se em valor nominal está se mantendo, eu estou perdendo em valor real. E é por isso que todo mundo sente que a capacidade de troca de uma arroba sempre piorou. Se eu não intensificar mais ainda, esse lucro vai cada vez mais continuar aqui e os valores vão subindo, quer dizer, eu estou empobrecendo. E esse processo acontece de maneira bem simples. Primeiro, não tenho dinheiro para
repor meus bens de produção, esses bens de produção começam a aumentar meu custo de manutenção, aí esse prejuízo começa a entrar no caixa e lentamente eu vou saindo da atividade. Leva de 10 a 15 anos, dependendo aí do mercado, para acabar com a fazenda. Eu vou usar um exemplo. O pessoal que me conhece, eu nunca, evidentemente, vou citar o nome de uma fazenda ou de um produtor que a gente apresenta um exemplo. Ele autorizou a apresentar os dados. Nós fizemos até uma análise microeconômica ontem aí para um grupo que a gente apresentou um trabalho do confinamento dessa fazenda, foi interessante, e agora eu vou apresentar dela toda. Claro que isso são projeções em cima de um resultado, de uma realidade que nós vamos trabalhar. Essa fazenda, na minha opinião, é boa, está acima da média da maioria do Brasil, que a gente tem analisado. Agropecuária de 34 mil, com 22 mil hectares de pasta para pecuária, 3 fazendas. Mato Grosso, rebanho médio de 28.900, ciclo completo, lotação de 0,98 ou 1,3 cabeças, produção média de 170 kg de peso livre por hectare, abate 8.200 cabeças, dos quais 2.500 passam por confinamento, desfrute dela então de 28%, o ideal é ter acima de 30%, né? Quando a gente fala de ciclo completo, e o capital médio dessa propriedade não é aquele capital da contabilidade, é o capital considerando o preço de terra de mercado hoje de 123 milhões. Nós analisamos essa fazenda, eu sei que o número está ruim de ver, mas vamos dar mais atenção aqui para o resultado final. A gente organiza os dados, geralmente esses dados nas fazendas estão desorganizados. Algumas pessoas têm esses dados mais organizados, enfim, a gente organiza. Só abrindo um parênteses aqui, eu recebo muita crítica do modo simples que a gente apresenta no relatório de custo. Eu tenho um livro publicado no assunto aí, né, Rafael? Outro dia vocês receberam lá uma carta falando que é infantil, que não sei o quê, que a gente tem que fazer análise mais elaborada. Nós estamos trabalhando numa realidade que o pessoal não consegue nem coletar a informação. Então, quanto mais simples, mais eu vou conseguir fazer o trabalho. O ótimo é o pior inimigo do bom. Então, a gente simplifica mesmo o relatório. Se o produtor já tem um relatório mais elaborado, nós vamos tornar o relatório financeiro mais complexo, né? Então, calcula toda a situação econômica dessa fazenda e a gente chega num lucro, considerando a depreciação, de R$80 por hectare. É a média para esse ano, nos últimos 12 meses. Só que essa é a média que devia ter sido o ano passado. Hoje esse lucro deveria estar melhor, né? No ano passado, tanto o CPE quanto a Scott fizeram uma análise e chegaram num lucro médio da pecuária em torno de R$70 por hectare. E esse ano nós sabemos que o custo abaixou e o preço melhorou pouco, mas está um pouquinho melhor do ano passado. Custo de produção da arroba, isso que eu chamo a atenção, não preocupa com esse número, gente. Pensa no hectare. R$59. Falar que eu vou vender essa arroba a 75? Olha que margem. Quem que tem isso? A impressão que dá é que é um negócio muito bom, e não é. A produção por área é muito pequena. Então, diagnosticamos a empresa, 12 meses, o lucro aqui, desfrute, tem o resumo todo. Aí, senta com os produtores e vamos sugerir intervenções. Nós vamos sugerir alguma coisa para ele fazer. Evidentemente, é tentar reduzir custo fixo. Então, a gente primeiro estabelece uma meta. Essa meta aqui é simplesmente ajustar o confinamento da fazenda. Nós analisamos o confinamento e descobrimos que tinha um custo fixo muito alto, que foi o que nós conversamos ontem lá. O que nós fizemos? Aumenta o confinamento para reduzir o custo fixo. Claro que eu vou aumentar o giro, vou aumentar o desfrute da fazenda, vou ganhar um pouquinho com isso. Quanto que vai custar? Se não me engano, 357 mil, depois tem os investimentos. Ajusto a fazenda, já tiro o lucro dela de 79 para 107 reais. Evidentemente, a hora que a gente coloca isso em escala, é um lucro muito grande, né? O que eu investi, esse lucro aqui aumenta mais ou menos 600 mil reais. Então, retorna no confinamento, o projeto te dá uma taxa interna de retorno de 19% nesse projeto. No